Para entender de verdade as formas clínicas da leishmaniose, indo daquelas lesões cutâneas até invasão visceral, que pode ser letal, a gente precisa primeiro olhar para a raiz do problema. E essa raiz está nas dinâmicas moleculares imunológicas incrivelmente complexas e muitas vezes sutis desse parasito. A invasão celular é exatamente onde tudo começa. Quando as fêmeas infectadas dos flebotomíneos regurgitam as formas promastigotas flageladas na nossa pele durante a picada, os macrófagos do nosso sistema imune vão lá e rapidamente as fagocitam. Parece uma vitória clara do hospedeiro, não é? A ameaça foi engolida. Mas, dentro do fagolisossomo, a história é outra. A leishmania não é destruída. Na verdade, o ambiente altamente ácido e hostil dessa organela é o gatilho para uma adaptação drástica. O parasito perde o flagelo e se transforma na forma amastigota. É um sequestro biológico em tempo real. Essa forma amastigota assume o controle do maquinário do macrófago, se multiplica por fissão binária até literalmente romper a célula de dentro para fora, liberando um exército de novos parasitos prontinhos para invadir os tecidos vizinhos. E é justamente esse processo de multiplicação que força uma bifurcação gigantesca na patologia. Tudo é ditado por um conceito chamado tropismo celular. Basicamente, o destino clínico do paciente muda completamente dependendo de qual espécie do parasito está ali. As espécies dermotrópicas, tipo a Leishmania brasiliensis e a Leishmania amazonensis, sofrem uma restrição biológica bem forte. Elas ficam confinadas estritamente à pele e às mucosas. Elas causam aquelas formas tegumentares que são marcadas por uma destruição local muito intensa. Agora o cenário fica absurdamente mais grave com as espécies viscerotrópicas, como a Leishmania infantum aqui nas Américas. Essas conseguem evadir totalmente essa contenção local e invadem o nosso sistema retículo-endotelial de forma sistêmica. Elas migram para órgãos vitais e deflagram a temida e muitas vezes letal leishmaniose visceral. Focando primeiro na cascata da leishmaniose cutânea, o processo de ulceração revela uma ironia biológica que é francamente brutal. É o nosso próprio sistema imune que destrói o tecido. Funciona assim. A presença de macrófagos infectados na derme age como um alarme, desencadeando uma resposta celular violentíssima. O organismo tenta de forma desesperada emparedar essas células infectadas, recrutando uma verdadeira avalanche de macrófagos, histiócitos e linfócitos direto para o local da picada. Esse recrutamento massivo é o que cria um infiltrado inflamatório do tipo granulomatoso. O grande paradoxo aqui é que essa tentativa superagressiva de contenção gera um edema tão intenso e tanta morte celular colateral que esse próprio infiltrado vira o motor direto da necrose. Ele rasga o tecido de dentro para fora e é exatamente isso que forma a úlcera. A consequência clínica e visual dessa cascata inflamatória inteira é aquela formação da úlcera clássica, com aquele formato inconfundível de cratera. Aquele fundo granulomatoso marca milimetricamente o tecido necrótico que foi destruído pela nossa própria resposta imune. Já as bordas, que são elevadas e bem endurecidas, representam um anel de inflamação periférica intensa e onde os macrófagos continuam se replicando sem parar. E sabe o que é fascinante do ponto de vista sintomatológico? Apesar dessa destruição tecidual ser super agressiva, a úlcera característica é indolor. Isso acontece porque o dano inflamatório fica restrito primariamente à derme e à epiderme. Ele corrói o tecido, mas não chega a comprometer de forma severa as terminações nervosas mais profundas. Mas a interação entre parasito e hospedeiro nem sempre para nessa úlcera clássica, viu? Ela pode atingir extremos no espectro tegumentar. Na leishmaniose mucocutânea, que é tipicamente associada à Leishmania brasiliensis, os parasitos conseguem migrar da pele lá para as mucosas das vias respiratórias superiores. E lá, uma resposta imunicelular hiperativa e totalmente descontrolada promove uma erosão catastrófica das cartilagens, especialmente do septo nasal e do palato. Agora, indo para o extremo oposto desse espectro imunológico, a Leishmania amazonensis pode explorar pacientes que apresentam anergia. Anergia é basicamente uma paralisia total do sistema imune, onde o corpo fica incapaz de montar qualquer resposta celular contra o parasito. Sem barreiras, o resultado é a leishmaniose cutânea difusa. Você não vê úlceras isoladas. O paciente desenvolve lesões nodulares e espessas que se espalham pelo corpo todo, repletas de macrófagos absolutamente abarrotados de parasitos. Agora, a dinâmica muda de uma forma alarmante quando a gente passa a lidar com o calazar americano. Se a infecção é causada pela Leishmania infantum, a batalha abandona a derme por completo. A forma amastigota sobrevive, escapa para a corrente sanguínea e pelas vias linfáticas, e aí sim deflagra uma parasitação agressiva e sistêmica. E qual é o alvo principal? O sistema retículo endotelial.
que é todo aquele conjunto de órgãos riquíssimos em células de defesa mononucleares. O parasito se instala nas vísceras profundas e começa a promover uma proliferação maciça e descontrolada de macrófagos infectados. Essa invasão é silenciosa, mas avassaladora, destruindo a funcionalidade da medula óssea, do fígado e, de maneira muito proeminente, do baço. E essa invasão sistêmica se traduz de forma quase didática nos sintomas do paciente. É literalmente uma cascata de falências. A ocupação física do espaço lá dentro da medula óssea pelos macrófagos parasitados acaba sufocando a hematopoese normal. O resultado direto disso, pancitopenia, ou seja, aquela queda perigosa e simultânea de hemácias, leucócitos e plaquetas, tudo de uma vez. Paralelo a isso, o acúmulo inflamatório massivo gera uma hepatosplenomegalia severa, com o baço muitas vezes crescendo absurdamente, bem mais que o fígado. E do ponto de vista imunológico, a hipergamaglobulinemia não cai do céu. O parasito induz uma resposta tumoral super ineficaz que causa uma ativação policlonal completamente descontrolada dos linfócitos B. O seu corpo passa a produzir uma tempestade de anticorpos que não servem para absolutamente nada contra o parasito. Isso gera essa alta enorme de gama-globulinas no sangue, que vem acompanhada de febre prolongada e daquele quadro clássico de caquexia, aquele definhamento sistêmico severo. E diante de uma clínica tão dramática e complexa, o diagnóstico esbarra em um obstáculo biológico bem complicado. O grande gargalo aqui é que a leishmania é um parasito estritamente intracelular. As formas amastigotas simplesmente não ficam por aí, dando sopa, circulando livres no plasma sanguíneo em grandes quantidades. Sabe o que isso significa na prática? Que um exame de sangue periférico comum procurando pelo parasito quase sempre vai dar negativo. Para você ter um diagnóstico parasitológico de certeza absoluta, é preciso invadir o esconderijo do patógeno. Isso impõe a necessidade de fazer procedimentos de amostragem que são invasivos e que precisam ser anatomicamente direcionados, como um laser para o tecido exato onde o macrófago infectado está proliferando. É por isso que esse gargalo intracelular dita regras tão rígidas na hora de colher o exame. Na suspeita de leishmaniose tegumentar, não adianta nada coletar material daquele centro da úlcera que já está necrosado. A biópsia ou a escarificação tem que ir direto nas bordas ativas e elevadas da lesão, porque é exatamente ali que os macrófagos infectados estão concentrados, esperando para serem vistos na microscopia ou identificados num PCR. Agora, se a suspeita é da doença visceral, ir lá e biopsiar a pele é totalmente inútil num paciente com imunidade normal. O padrão orofisiológico passa a ser o aspirado de medula óssea para a visualização direta dessas armastigotas. Mas ainda bem, para evitar fazer esse procedimento doloroso toda vez, a gente conta com a sorologia rápida para o antígeno recombinante RK39. Como esse antígeno detecta anticorpos muito específicos que ficam circulando em alta prevalência durante a infecção visceral ativa, ele acaba oferecendo uma via diagnóstica altamente sensível, rápida e infinitamente menos invasiva. Para fechar essa nossa jornada pela cascata fisiopatológica, a gente precisa olhar para o pior cenário possível. O que acontece quando as defesas do organismo simplesmente colapsam? Em pacientes com imunossupressão severa, especialmente aqueles co-infectados pelo HIV, toda aquela regra biológica do tropismo da leishmania infantum que a gente discutiu se desfaz completamente. O parasito ganha a capacidade de gerar parasitemia em locais totalmente atípicos. A gente fala de pulmões, trato gastrointestinal ou até mesmo em áreas de pele que pareciam perfeitamente saudáveis. E tem mais, existe o fenômeno da leishmaniose dérmica pós-Calazar. Olha a complexidade disso. Após o tratamento ou sob uma falha imune contínua, aquele parasito que era exclusivamente visceral ressurge causando lesões dermatológicas gigantescas. É um cenário paradoxal, que inverte totalmente as regras de causa e efeito anatômico e só serve para provar a incrível e assustadora capacidade de adaptação desses parasitos microscópicos. Eles sempre encontram novas formas de driblar e subverter a nossa imunidade. Isso deixa a gente pensando, quão plásticas realmente são as regras de tropismo celular quando o nosso sistema imune não está lá para policiar?